Rafael sabia exatamente o que queria da vida. Queria o apartamento alto, a empresa própria, a viagem para a Europa que ele colocava como plano de fundo no celular desde os 23 anos. Ele tinha o sonho na cabeça com uma clareza cirúrgica. Conseguia descrever cada detalhe do futuro que queria. O escritório com janela do chão ao teto, a reunião com os investidores, o momento em que diria para a família: consegui. O problema era 7 da noite de uma terça-feira e Rafael estava deitado no sofá com o celular na mão, assistindo vídeo de compilação de gols do campeonato de 2019. Não fez nada o dia inteiro, mas amanhã ele começaria. Se você se reconheceu nessa cena, mesmo que um pouco, fica aqui, porque esse vídeo não é sobre motivação, é sobre algo muito mais útil do que isso. Existe um tipo de pessoa que o mundo não entende direito: o ambicioso preguiçoso, aquele que quer muito, planeja bem, mas executa pouco. E existe uma razão específica para isso acontecer, que a maioria das pessoas nunca descobre. Pausa rápida antes de continuar, e eu prometo que vai valer a pena continuar. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, é rápido, é grátis, e você vai querer ver os próximos vídeos também, beleza? Então bora lá. Rafael tinha 29 anos e trabalhava como analista de marketing numa empresa de médio porte. O salário era razoável, o chefe era suportável e a vida, em termos objetivos, estava longe de ser um desastre. Mas Rafael se sentia emperrado. Ele tinha um caderno onde anotava os planos, negócio próprio da área do conteúdo digital, 3 fontes de renda passiva, investimentos, fitness, leitura de 30 livros por ano. O caderno tinha quase 80 páginas preenchidas de ideias, estratégias, metas trimestrais com cores diferentes. Execução real? Quase zero. Um dia, um colega de trabalho, um cara chamado Bruno, que Rafael considerava menos inteligente e menos criativo que ele, foi promovido. Não para uma posição qualquer. Bruno se tornou gerente de produto de uma startup que estava crescendo rápido. Rafael ficou genuinamente sem entender. Esse cara nem tem visão de negócio, ele pensou. As ideias dele são medianas. Mas enquanto Rafael anotava ideias no caderno, Bruno tinha passado os últimos 8 meses construindo uma newsletter pequena, toda semana, mesmo quando não tinha vontade. Mesmo quando o conteúdo não saía perfeito. E foi essa newsletter que chamou a atenção do CEO da startup. Rafael ficou olhando para isso por dias. Aqui começa o nó do problema, e esse nó tem um nome que a neurociência explica bem. O cérebro ambicioso e o cérebro preguiçoso não são opostos. Na verdade, eles são alimentados pelo mesmo mecanismo, a dopamina. Quando Rafael imaginava o futuro que queria, o escritório, a empresa, o sucesso, o cérebro liberava dopamina, uma quantidade real, mensurável, que dava aquela sensação boa de eu vou conseguir. O problema é que o cérebro não distingue muito bem entre a dopamina do planejar e a dopamina do fazer. Para ele, fantasiar sobre o sucesso ativa quase o mesmo circuito que realizar o sucesso. Em outras palavras, Rafael já estava sendo recompensado sem fazer nada. E aí a ação, o trabalho real, imperfeito, o lento, competia em desvantagem com o planejamento prazeroso. Por que suar a camisa às 11 da noite num projeto que pode dar errado, se dá para abrir o caderno e planejar mais um pouco com aquela sensação boa de controle? Rafael não era preguiçoso por falta de caráter. Ele era preguiçoso porque o cérebro dele estava funcionando exatamente como foi projetado, buscando o caminho de menor resistência até a recompensa. E o planejamento era esse caminho. 3 meses depois do episódio de Bruno, Rafael fez algo diferente. Ele não se motivou, não assistiu nenhum vídeo inspiracional, não releu o caderno de planos. Ele abriu o computador numa quinta-feira à noite e escreveu um artigo, pequeno, de 500 palavras, sobre um erro que tinha cometido numa campanha de marketing. Publicou numa plataforma qualquer, sem estratégia, sem branding, sem plano de crescimento. E não fez mais nada naquele dia. Na sexta, escreveu outro. No sábado, não escreveu nada. Assistiu séries e não se culpou. No domingo, escreveu de novo.
Sem caderno, sem meta de 30 livros, sem planilha de investimentos colorida. Só uma coisa pequena, feita de forma irregular, sem glamour nenhum. 6 semanas depois, alguém compartilhou um dos artigos dele num grupo de profissionais de marketing. O artigo chegou a quase 7.000 pessoas. Uma dessas pessoas era diretora de uma agência em São Paulo. Ela mandou mensagem. Rafael ficou olhando para a tela do celular por uns 30 segundos, sem conseguir digitar nada. Esse não é um vídeo sobre Rafael virar milionário. Ele não virou, pelo menos não ainda. Mas ele aprendeu algo que mudou a forma como ele funciona. A ambição sem execução não é ambição. É fantasia com autoestima alta. E a cura para isso não é a força de vontade, não é acordar às 5 da manhã cheio de energia, não é se transformar numa máquina de produtividade. A cura é tornar a ação menor do que o planejamento. Quando o passo seguinte é pequeno demais para parecer importante, pequeno demais para precisar de motivação, o cérebro para de resistir, porque ele só resiste ao que parece grande, arriscado ou definitivo. Um artigo de 500 palavras numa quinta-feira à noite não é um projeto, isso não é quase nada. E é exatamente por isso que funciona. Uma pessoa ambiciosa e preguiçosa não precisa se transformar. Ela precisa parar de competir com o próprio cérebro. Não adianta gritar mais alto do que a dopamina do planejamento. Você não vence esse jogo na força. Você muda as regras do jogo. A regra nova é simples. A próxima ação tem que ser tão pequena que dê vergonha de chamar de meta. Escrever por 10 minutos, fazer uma ligação, postar uma coisa, responder um e-mail que você está adiando. Não porque isso vai mudar a sua vida hoje, mas porque o cérebro ambicioso, quando finalmente prova que consegue executar, começa a querer mais. A dopamina migra do planejar para o fazer, e aí o jogo muda de lado. Rafael descobriu isso da forma mais simples possível. Ele parou de tentar se transformar e começou a agir como alguém que já era quem ele queria ser. Mesmo por 10 minutos por dia. Especialmente por 10 minutos por dia. Se esse vídeo fez sentido para você, se você se viu no Rafael em algum momento, me conta nos comentários. Qual é a coisa pequena que você pode fazer ainda hoje? Não amanhã, hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. A gente tem muito mais histórias como essa, histórias que parecem simples por fora, mas que mudam alguma coisa por dentro. Até o próximo vídeo.